Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Gênesis, capítulo de número 32. Nós leremos a partir do verso de número 22. Que diz assim: E levantando-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs ao val de Jaboque. Tomou e fê-los passar ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo que este não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim a Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó a dizer: Rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. O contexto, irmãos, dessa passagem é quando Jacó terá o reencontro com o seu irmão, o reencontro com Esaú. Da última vez que se encontraram, as coisas não eram boas. A relação estava péssima entre os irmãos. Esaú considerava-se injustiçado e prejudicado por Jacó. Os episódios conhecidos da narrativa daquela família, envolvendo a venda do prato de lentilhas, envolvendo o guisado, a bênção que Jacó recebeu de seu pai Isaque, bênção esta que deveria ser dispensada sobre a vida de seu irmão Esaú. A própria jornada diferente, onde Jacó se torna um líder espiritual, mesmo com todas as suas condutas para nós consideradas estranhas, nem um pouco ortodoxas. Esaú era, na linguagem que a gente poderia empregar, alguém com a conduta era um tanto malandro, era um tanto esperto, dava nó em pingo d'água, e a bênção de Deus estava sobre Jacó. E a bênção de Deus estava sobre Jacó porque desde o início da trajetória deles dentro da narrativa bíblica, Jacó, com todos os seus desvios, dá a perceber que ele discerne com mais responsabilidade bênçãos espirituais. Ele pede, inclusive, a troca do prato de lentilhas pela primogenitura do seu irmão. E na primogenitura estavam implicadas as bênçãos espirituais. Esaú revela uma certa indiferença com a espiritualidade. Quando ele aceita aquela troca, ele despreza a sua
primogenitura e tudo que ela representava, inclusive a liderança espiritual. E ele se considerava, portanto, prejudicado pelo irmão. O medo de Jacó era o medo de que seu irmão se vingasse. O medo de Jacó era que seu irmão o matasse. O contexto do capítulo 32 é o capítulo que antecede o encontro, depois de muitos anos, entre Jacó e Esaú. E como eu falei, o último encontro, nada tinha sido bom, inclusive uma promessa, um medo de que ele morresse pelas mãos do seu irmão. Esse é o contexto do capítulo 32. O contexto que antecede o reencontro depois de muitos anos, e Jacó tem medo de enfrentar a fúria do seu irmão e de ser morto, de ser assassinado por ele. Ele tem medo, inclusive, de que a sua esposa fosse morta. Ele tem medo que até os seus filhos fossem mortos, tal o ódio que ele sabia que seu irmão tinha dele. A Bíblia é fantástica, a Bíblia não esconde, né, as imperfeições, inclusive familiares, dos patriarcas da fé, dos homens de Deus. Eis ali um conflito terrível entre dois irmãos. E Jacó está, portanto, ali, sabe que o seu irmão marcha na sua direção porque ele foi informado. Esaú, seu irmão, vem ao seu encontro. É quando então Jacó se depara sozinho, ele está acompanhado de sua família, diante do val de Jaboque, um riacho, e ele então organiza aquele momento para que a sua família atravesse o val, e ele então se encontra sozinho. Numa noite escura, numa noite longa, é quando o anjo do Senhor aparece e os dois vão travar ali uma luta. Jacó absolutamente solitário naquela cena, com medo de que o sol nascesse e o seu irmão aparecesse e acabasse com a sua vida e ele fosse extirpado da terra dos viventes. Esse é o momento de Jacó. E essa passagem, quando os dois, o anjo e Jacó, se encontram, e há ali uma preparação para aquele momento, e era fundamental que Jacó enfrentasse o anjo justamente naquele momento de conflito, naquele momento na iminência de encontrar o seu irmão, em face de algumas razões que nos importam, que servem de lição para nós. A primeira delas é que essa passagem, a passagem de Jacó com o anjo lutando, na iminência do encontro, do reencontro dele com seu irmão, é que a Bíblia Sagrada ela nos ensina que os nossos medos precisam ser enfrentados. Jacó está apavorado. E o medo de Jacó não é um medo sem razão, é um medo ancorado na realidade. Ele sabe o que ele fez. Ele sabe dos prejuízos causados ao seu irmão. Até hoje nós temos uma ideia de Esaú, e Esaú é o pai da nação dos edomitas, que se tornaram adversários históricos de Israel. Representa um povo desprovido da bênção de Deus. O livro de Malaquias diz que Deus tem antipatia de Esaú, que é uma passagem, hoje em dia, é uma expressão estranha. Como é que Deus pode se antipatizar de alguém? O Deus que é amor, que é revelado como amor na Bíblia. Mas Malaquias diz que Deus ganhou a antipatia de Esaú por causa do desprezo que ele tinha pelas coisas espirituais. Era irresponsável e negligente com a piedade, com a vida perante o Senhor. Não honrava, não respeitava. Havia ali, portanto, anos e anos de ódio acumulado, de sentimento de prejuízo, de frustração, de roubo, de espólio. Alguém que foi passado para trás, esse era o sentimento que Esaú carregava. Jacó sabia disso. A própria prosperidade, porque Deus abençoou Jacó, a própria prosperidade material, experimentada por Jacó, porque ele enriqueceu. E olha que ele foi alvo da trapaça do seu tio, da trapaça de Labão. E mesmo sendo alvo da trapaça, ele prospera,
ele enriquece, ele quadruplica as suas posses. Era alguém que tinha a bênção divina. E em Israel, essa prosperidade material era vista sempre como bênção de Deus. Era fruto do trabalho árduo, mas principalmente a bênção de Deus levava o homem a prosperar. Não por menos, as igrejas que trabalham com teologia da prosperidade baseiam suas mensagens no Antigo Testamento. Porque família numerosa, prosperidade, terra, azeite, rebanhos, tudo isso está mesmo ligado às bênçãos de Deus no Antigo Testamento. Então, além de tudo, tem um ressentimento porque ele viu o seu irmão dar certo. Jacó sabe que Esaú nutre esses ressentimentos violentos contra ele. E ele marcha na direção de Jacó, ele vem na direção de Jacó. Jacó não tem a mínima ideia de como será aquele encontro, como que ele sairá daquele momento. Jacó está apavorado. O texto que nós não lemos, que é o trecho que vai do verso 1 até o verso de número 21, retrata o medo, o pavor de Jacó. Mas eu acho muito interessante que Jacó, mesmo apavorado, ele não recua, ele não desvia. Ele é informado que Esaú vem com 400 junto com ele para o encontro. Jacó tinha muita gente também do seu lado. Ele tinha meios de escapar daquele lugar e daquele encontro. Mas ele se recusa a ser vencido pelo medo. Ele permanece no val de Jaboque. Ele atravessa a noite inteira ali. Ele libera a sua família, mas ele permanece naquele local, porque no dia seguinte ele precisava se encontrar com seu irmão. Jacó, ele enfrenta seus medos. Por isso Jacó é um homem abençoado por Deus. Não é problema e não há problema em você ter medo. Não há problema em você ficar preocupado. Não há problema em você ficar com receios e ser assaltado por sentimentos assim. Nós não somos, irmãos, estátuas. Você não é feito de alvenaria, de mármore. O sangue que circula nas suas veias não é uma tinta vermelha, é sangue. No teu peito bate um coração que, quando preocupado com alguma situação, ele dispara por causa da adrenalina. É normal ficarmos, em alguns momentos, assustados com o que está acontecendo. Mas a Bíblia Sagrada, em nenhum momento, ela nos orienta, sequer sugere, que fujamos dos nossos medos. A Bíblia nos convoca a enfrentá-los. A Bíblia nos convoca a se colocar diante deles. Porque maior do que aquilo que nos amedronta, é o Senhor que está conosco. Jacó sabe que Deus está com ele. Ele já tinha tido experiências com Deus. A própria prosperidade experimentada até aquele momento era uma evidência de que Deus estava com ele. Ele já teve o seu encontro em Padara, quando ele viu a escada que tocava o céu, e ele chama aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Ele já passou por essa experiência. Agora é mais uma que ele terá. Ele já conhece o Senhor, já sabe quem é Deus. E ele está apto, portanto, a enfrentar aquele momento terrível na sua história pessoal e na sua história familiar, o momento do encontro com o seu irmão, e de superar aquele momento. Nós temos momentos de medo. Pedro teve medo quando andou sobre as águas, percebendo a fúria do vento, percebendo o tremor das águas. Ele teve medo, é a expressão que aparece ali naquele texto dos evangelhos. E ele naufraga, é salvo pelo Senhor, mas ele teve medo. Nós temos situações que despertam preocupação, dúvidas, receios. Mas essas situações não podem nos escravizar. Eu e você não podemos ser capturados, escravos do medo, do pavor e da desesperança.
Encare os seus medos, sejam eles quais forem. Se forem medos produzidos por situações familiares, encare esses medos. Se forem medos produzidos por causa de cenários econômicos, encare esses medos. Se forem até medos produzidos por uma crise espiritual, um momento, um lapso que você tenha de fé, de perda de fé. Porque isso pode acontecer com crentes também, de repente, tentarmos orar, tentarmos crer em Deus, e parece que a nossa fé está se esvaindo. E de orar e de não sentir a presença, sequer ter certeza que alguém está nos ouvindo. Crentes verdadeiros passam por isso. Imagine você orando por um parente ou alguém que você ama, e você colocá-lo diante de Deus em orações, e os dias passam e não há uma resposta. Ele não melhora. A esperança que você tem de uma recuperação não está se desenhando, por mais que você tenha fé. É um desafio. Temos medo de perder aquela pessoa, temos medo de reagir. Como nós reagiremos diante de uma perda imensa na nossa vida? Já me deparei no meu ministério com crentes que tinham medo de blasfemar contra Deus. Eram tão massacrados por uma situação, por um problema, que ficavam: Senhor, será que eu permanecerei fiel até o fim? A Bíblia Sagrada, inclusive, ela diz: Senhor, não permita que eu questione o teu nome, porque somos assaltados por sentimentos de questionamento. Perguntamos a Deus o porquê, qual a razão para isso, por que eu estou vivendo isso. Temos, às vezes, até um sentimento pecaminoso de injustiçados. Não é justo, não é coerente, não é correto que eu passe por isso. Colocamos na balança a nossa vida e caímos na armadilha de nos compararmos com outros. E vemos outros, talvez, menos comprometidos do que nós, aparentemente vivendo um tempo melhor. Consideramos isso injusto. Consideramos isso desequilibrado. Não é que torcemos para que aquele estivesse no nosso sofrimento. O que nós questionamos é: por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que a minha família sofre desse jeito? E ficamos com medo de nos rebelarmos contra Deus e de falarmos aquilo que Deus não merece ouvir. Jacó é alguém que está apavorado. É o que o texto diz. Jacó teve medo. E estava sozinho naquele momento. Ele libera a família. Não tem ninguém para ampará-lo, não tem ninguém para consolá-lo, não tem ninguém para ajudá-lo naquele momento. Ninguém ficou ao lado de Jacó para lutar aquela batalha iminente com seu irmão. Batalha essa que ele acreditava que seria travada. Jacó teve medo. E você tem os seus, e eu tenho os meus. Temos os nossos receios, as nossas preocupações. Mas a Bíblia não nos ensina a fugir para os montes, a correr para os montes, a nos esconder dos cenários difíceis da vida. A Bíblia, ela sempre nos apresenta uma única possibilidade, que é do confronto, do enfrentamento. E a própria Bíblia Sagrada que nos convoca a esse confronto é a mesma Bíblia que fala da vitória final que está reservada para aquele que luta até o fim. Enfrente o seu medo, na certeza, meu irmão, que você será vitorioso, você vencerá a sua luta, você há de triunfar sobre a sua batalha. E o medo, aquilo que provoca medo, não vai vencer você, nem vai vencer a tua família, não vai vencer a tua casa, não vai vencer os teus filhos, não vai vencer os teus pais. Você permanecerá de pé, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Enfrenta o teu medo. Há muita gente sofrendo nesse país, há muita gente sofrendo no mundo.
Há irmãos da nossa igreja que sofrem. Há muita gente com medo. Enfrente o teu medo. Olha para Jacó. Extraia daquela passagem a lição. Apavorado, petrificado, mas enfrentando aquele momento, enfrentando aquela circunstância, saindo vitorioso. É como encerra esse capítulo 32. Jacó sai vitorioso daquele momento. Tanto do capítulo 32, como sai vitorioso do capítulo seguinte, do capítulo do encontro dele com o irmão. Os dois se encontram, os dois se reconciliam. Diz o capítulo 33 que, ao encontrar com seu irmão, eles se abraçam, se beijam, eles se reconciliam. Valeu a pena, portanto, enfrentar o medo. Valeu a pena atravessar aquela noite no Val de Jaboque, sendo preparado pelo Senhor, porque aquela luta com o anjo do Senhor era preparando, era revestindo Jacó, que precisava de revestimento para aquele encontro do dia seguinte. E eis então a razão pela qual nós às vezes enfrentamos tantas lutas, e nas lutas nós estamos sendo preparados por Deus. Jacó, ele luta com o anjo, e enquanto ele vai lutando, ele vai sendo revestido, ele vai sendo ungido. Irmãos, isso serve para mim, para você. Não murmure contra Deus no momento da tua luta. Você está sendo preparado pelo Senhor. Você está sendo visitado na hora de maior intensidade da tua luta. Ele está revestindo você, Ele está derramando unção, autoridade, glória sobre a tua vida. Na hora da tua batalha, na hora do teu maior sofrimento. E preparando você para uma vitória extraordinária, como acontece naquela vida de Jacó. Encare os teus medos. Eu tenho que encarar os meus. Cada um de nós precisa encarar aquilo que provoca, que desperta medo diante de nós. Louvado seja o nome do Senhor pelas nossas batalhas. O Senhor nos reveste de poder enquanto lutamos. A segunda lição que essa passagem ensina para nós é que a luta que Jacó trava e que ele travaria com seu irmão não foi nem um pouco mais importante do que a luta que ele teve com Deus. Jacó, antes de batalhar, batalha essa que terminou não acontecendo com Esaú, mas ele achava que assim seria, achava que seria morto. Jacó, ele luta primeiramente com Deus em oração. Aquele anjo era um anjo enviado. Lute, queridos, as tuas lutas, mas lute com Deus em oração. Jacó, ele segura o anjo de tal maneira e não o libera, dizendo: olha, eu só vou te largar quando me abençoares. Daqui, desse val, não sairá se eu não for ungido por ti, abençoado por ti. É uma entrega intensa que Jacó tem naquele momento. E Deus oportuniza isso para nós. Deus abre esse acesso para nós, para que nós nos coloquemos diante dele e o busquemos em oração na hora do nosso sofrimento. As nossas lutas, irmãos, não são para serem travadas sozinhos. Deus não quer que você lute as suas batalhas sozinhos. Deus quer que você lute a sua batalha com Ele, tendo Ele ao teu lado. E que você lute, enfrente os teus medos, e você persevere em oração, você persevere na sua fé. E que você não saia da presença de Deus até o momento em que Ele não te abençoar. E as vitórias de Deus, as bênçãos de Deus, são derramadas sobre nós por meio de oração, de perseverança, de entrega, de perseverança na presença dEle, de continuar caminhando com Ele. É assim que Deus nos abençoa. Há muita gente que se sente cansada, exaurida, e quer alívio, quer entrar no momento de pasto verde,
quer sair do vale e quer entrar no momento de descanso, mas abre mão da oração, abre mão do compromisso com Deus, da fé no Senhor, abre mão da adoração, abre mão do momento de comunhão com Deus. Como será abençoado por Deus se abre-se mão da oração? Como será abençoado por Deus se abre mão da comunhão com Ele? Deus é o propiciador da bênção, Deus é o propiciador do alívio. Deus é aquele que nos tira da terra do Egito e nos leva para a terra que mana leite e mel. É Ele que abre essa porta para que a gente entre nas fases de descanso e de alívio que a nossa alma precisa. Se eu abro mão da minha comunhão, abro mão da minha fé, se eu abro mão da minha oração, se eu não sou mais guiado por Ele, eu não vou chegar nesse momento de descanso. O texto diz que Jacó luta a noite inteira, mas no verso 31 vai dizer que o sol nasce, a claridade chega, a escuridão foi dissipada, a solidão desaparece. Seu irmão vai aparecer em cena logo, logo, e se reconciliarão. A bênção na vida de Jacó finalmente chegou, a luz raiou, a paz chegou, a comunhão foi restaurada. Ele pôde ver os sobrinhos, ele pôde apresentar os seus filhos, sobrinhos do seu irmão, ele pôde conhecer suas cunhadas, ele pôde apresentar sua esposa. A restauração, a harmonia familiar voltou para a vida de Jacó, para a vida de Esaú. Mas ele não abre mão, ele não libera, ele não larga a mão do anjo, enquanto o anjo não o abençoa. Não abra a mão do teu Deus. Não abra mão da oração, não abra a mão de confiar no Senhor. Esse é um tempo que desafia a nossa fé. Esse é um tempo, estamos vivendo um tempo e um momento onde a nossa fé é desafiada todos os dias. Há um bombardeio de pedidos de oração. Há pessoas que se sentem sufocadas com tanta notícia ruim. É um momento difícil, como nunca nós enfrentamos. Mas se nós não orarmos, como venceremos? Se esses pedidos, se nós... Não, pastor, não quero nem saber. Por favor, não coloca mais nada lá no grupo, não, que eu não aguento mais. Eu tenho pavor daqueles pedidos, dá até medo quando toca o negócio lá. Eu já sei que a notícia é ruim. Como que essas vidas serão vitoriosas? Como que elas serão visitadas por Deus, se nós não orarmos por elas? Nós temos irmãos nesse exato momento pronados, entubados, alguns correndo riscos reais de partir. Como que nós não iremos perseverar em prol desses irmãos? Como não dobraremos o nosso joelho? Como não iremos nos sensibilizar e lutar com Deus por eles? Nós precisamos orar, nós precisamos enfrentar esse mundo e esse momento confiando em Deus. O mundo desafia, os cenários desafiam, os números são desafiadores, são horrorosos. Mais de 300 mil, e há muito tempo isso deixou de ser um número no noticiário. Isso está perto da gente, isso representa pessoas que a gente conhece, ou alguém ligado a alguém que você conhece. E precisamos orar. A gente precisa pegar, mesmo embargados, o telefone, ligar e destilar esperança para essas pessoas que estão com seus internados, e falar de Deus para elas, e dizer: olha, continue confiando em Deus, Ele é bom, apesar de tudo que está acontecendo. E o crente é aquele que diz que Deus é bom, mesmo diante desse cenário, que Deus governa. O mundo zomba, governa o quê? Quem é que está no governo? Se governa porque todo mundo não é curado? É a zombaria que lançam contra a igreja. Por que ele não cura todo mundo? Por que ele não sai ressuscitando todo mundo?
Por que não levanta os sepulcros e todo mundo sai e volta para o céu, já que ele tem poder de ressuscitar? E cabe à igreja dizer algo que faça sentido, que console, que acalente, que convença na bênção e na unção do Espírito Santo aqueles que desafiam a igreja. Jacó está ali naquele momento, ele não abre mão. O anjo perseverava, lutava contra ele, aliás, o anjo lutava contra ele, e Jacó perseverava contra o anjo, lutando até o fim, até o momento de Deus abençoar. Lute com Deus em oração, irmãos. Lute pela sua fé. Lute pela sua vida diante do Senhor. Não deixe que esse mundo, que essa situação que está acontecendo, roube a fé, a confiança que você tem no Senhor. Eu gosto quando o anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Quem é você? Ele diz: meu nome é Jacó. Jacó, o usurpador. Jacó se expõe para o anjo naquele momento: eu sou Jacó. Exponha-se para Deus. Está com medo? Diga para Deus: Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou achando que a minha fé está esmorecendo. Diga para Deus que a tua fé está esmorecendo. Não tenha medo, não tenha receio de ser honesto, de ser verdadeiro com Deus. Com Deus nós não temos máscaras. Não há projeção de imagem perante Deus. A nossa vida é um eterno flagrante perante o Senhor. Ele nos conhece. Eu posso chegar diante dele cheio de palavras bonitas, ele vai saber: Dauro, deixa as palavras bonitas de lado. Eu sei como é que está o teu coração, eu sei como é que está a tua fé, eu sei como é que está a tua dependência de mim, eu sei como é que você está. O anjo pergunta, ele diz: não sou Jacó, o usurpador. E aí o anjo diz: a partir de agora não serás mais chamado de Jacó, a partir de agora serás chamado de Israel, porque tem lutado contra Deus e contra os homens, e você tem prevalecido. O capítulo 32 é o capítulo da conversão. Deus, inclusive, quando se revela para os homens do Antigo Testamento, Deus vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Quando ele se revelou para Jacó, foi assim que Deus se referiu a ele: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas quando Deus se revela para Moisés, lá em Êxodo capítulo 3, no Monte Horebe, no episódio da sarça ardente, Deus se revela: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Porque Jacó perseverou até o fim. E Deus, o Deus que era o Deus do seu avô, o Deus que era o Deus do teu pai, do seu pai, agora se tornou também o Deus dele. Lute com Deus em oração. Está difícil, você pode estar debaixo de uma prova, você pode se sentir tenso, você pode se sentir sozinho, você pode ter vontade de chorar, você tem vontade às vezes de sumir, alguns têm vontade de dormir e acordar só quando essa tragédia passar. Mas uma coisa é fato: Deus nos colocou nesse tempo e nós somos os eleitos de Deus para essa geração. E eu não sei você, eu acho que Deus não erra. É a lição que eu extraio da Escritura. Deus não me colocou na geração errada. Ah, Senhor, eu podia ter nascido em outra época, eu não viver isso. É a minha época, é a minha geração, é o meu tempo. E a Bíblia não erra, e Deus não erra. Há algo que você e eu precisamos fazer nesse tempo. E lutar com Deus, ao lado de Deus, é uma das coisas que a gente pode fazer como Jacó fez naquele momento.
Para terminar, para concluir, uma terceira lição que nós extraímos dessa passagem. Jacó teve, por parte do anjo, o nervo do quadril tocado. E Jacó sai mancando, e vai mancar até o fim da sua vida. Jacó é marcado por Deus naquele momento. E é transformado por Deus naquele momento. Meu querido, saia marcado do teu encontro com o Senhor. E há momentos da vida que deixam marcas que serão inesquecíveis. Há situações da vida da gente que são como aquele ferro que marca o gado. Está ali, não sai nunca mais. É uma marca. E há momentos da nossa vida que, de tão intenso, tão pesado, nós nos sentimos marcados, como um ferro mesmo, quente. Não tem problema, desde que saiamos transformados daquele momento pelo Senhor. Jacó saiu mancando, saiu marcado, mas saiu transformado, deixou de ser Jacó e teve o seu nome transformado para Israel. Nunca mais Jacó foi a mesma pessoa. Nunca mais Jacó foi o mesmo homem. Muda completamente, há um salto quântico na vida daquele obreiro, na vida daquele homem de Deus. A minha oração é: Senhor, eu não quero grandes provas. Se puder, até me livra delas. Mas se eu tiver que enfrentá-las, se não tem jeito, é isso que está no meu caminho, me ajude a encará-las, que eu seja marcado, mas que eu saia transformado. Que a graça do Senhor me acrescente aquilo que eu preciso. Não quero desperdiçar aquele momento, não quero desperdiçar a minha luta. Há pessoas que lutam e são destruídas, são derrotadas. Há pessoas que lutam e saem marcadas, mas saem vitoriosas, ainda que machucadas, ainda que marcadas, ainda que mancando como Jacó. Ele sai vitorioso daquela luta que ele trava com o anjo, e como eu disse no capítulo 33, ele sai vitorioso do encontro com o seu irmão. Marcado, transformado e vitorioso para a glória do Senhor. Que assim seja na tua vida, que assim seja na minha vida. Supere teus medos, lute com Deus em oração, seja marcado, mas seja transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome da tua glória. Ararara.